Excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, requeiro que seja dispensada a leitura da ata. Coloco o requerimento do vereador Christian para a dispensa da leitura da ata, em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador Christian para a dispensa da leitura da ata está aprovado por 10 votos. Coloco a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém se manifestando, submeto a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 10 votos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira e outros. Assunto: requerimento número 037/14, solicitando ao senhor prefeito municipal informar a situação do estudo financeiro em que a administração municipal se comprometeu a elaborar para definir o valor de acréscimo da subvenção mensal à Santa Casa de Misericórdia Frederico Zanam. Se já foi definido o novo valor da subvenção, a previsão para o repasse reajustado e se terá efeitos retroativos. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira e outros. Assunto: indicação número 071/14, solicitando ao senhor prefeito municipal elaborar a proposta de renovação do convênio entre a Prefeitura Municipal de Salesópolis e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, a ser apresentada em reunião com representantes da concessionária, ocasião em que serão discutidas as propostas de melhoria para ser oficialmente firmado o convênio. Telegrama. Com abraço, comunico, estimado presidente, que aprovei convênio no valor de R$200 mil para a infraestrutura urbana nas ruas Benedita Rosária e Teseu Bueno Toledo, R$200 mil para a construção de um centro comunitário no bairro Fartura e R$450 mil para a construção de edifício de múltiplo uso. Geraldo Alckmin, governador do Estado. Telegrama, Ministério da Saúde. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Salesópolis. Programa: pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica, competência 03/2014, estadual. Valor bruto: R$ 2.740,34, competência 03/2014. Convite: feijoada beneficente, Centro Espírita Humildade. Data: 17 de maio, sábado, às 12 horas, no Salão de Eventos do Centro Espírita Humildade, Rua Brás Torraga, número 36, Centro, Salesópolis. Com som ao vivo de Chico Raposo e família. Os convidados podem comer lá no local ou retirar para levar para casa. Fora da caridade não há salvação. A OCA, caminhando juntos. Além da deliciosa feijoada, você colabora com os projetos do Centro Espírita Humildade e da Associação Caminhando Juntos. Convites com Beth, funcionária desta Câmara. Terminada a leitura,
Concedo a palavra aos nobres edis inscritos. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o vereador Claudinei. No procedimento, está com a palavra o vereador Leles. Está com a palavra o vereador Ednei. Agradeço a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos então para a ordem do dia. Conforme pauta anunciada, solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres referentes ao projeto de lei número 18/2013. Número 10. Mas aqui, desculpa, então 10/2013, mas é... É 10, mas... Aqui, no nosso... Comissão de Justiça e Redação. Parecer CJR número 010/14. Assunto: Projeto de Lei número 010/14. Concede gratificação de função aos membros da Comissão Permanente de Licitação, Comissão de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinar, Avaliação de Estágio Probatório, Controladoria Interna da Administração Municipal, Pregoeiro e Equipe de Apoio e Tesouraria Municipal, no âmbito do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, vereador Claudinei José de Oliveira. Senhor Presidente, analisando o referido projeto de lei, juntamente com o parecer dos nobres assessores jurídico e contábil, entendemos que, sob a ótica desta comissão, a matéria atende às disposições de ordem legal e constitucional. Contudo, ante o parecer contábil, entendemos pela necessidade de revisão no tocante ao impacto orçamentário, deixando transparente os cálculos e, nesse sentido, procurar não se aproximar muito aos limites impostos pela legislação, conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eis o parecer. Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, em 15 de abril de 2014. Vereador Claudinei José de Oliveira, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer supra em 15 de abril de 2014. Vereador Claudinei José de Oliveira, presidente. Vereador Sérgio dos Santos, secretário. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer CFO número 018/14. Assunto: Projeto de Lei número 010/2014. Concede gratificação de função aos membros da Comissão Permanente de Licitação, Comissão de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, Avaliação de Estágio Probatório, Controladoria Interna da Administração Municipal, Pregoeiro e Equipe de Apoio e Tesouraria Municipal, no âmbito do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, vereador Paulo Arouca Sobreira. Senhor Presidente, o referido projeto de lei não fere as disposições de ordem financeira e orçamentária. Portanto, não há impedimentos à sua regular tramitação nesta Casa Legislativa. Eis o parecer. Sala das Comissões, em 28 de abril de 2014. Vereador Paulo Arouca Sobreira, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra em 28 de abril de 2014. Vereador Paulo Arouca Sobreira, presidente. Vereador Mário Barbosa Pinto, secretário. Vereador Ednei Campos dos Santos, membro. Terminada a leitura dos pareceres, coloco em única discussão o projeto de lei número 10/2014,
que concede gratificação de função aos membros da Comissão Permanente de Licitação, Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, avaliação de estágio probatório, Controladoria Interna da Administração Municipal, pregoeiro e equipe de apoio e tesouraria municipal, no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. A matéria está em discussão. Senhor presidente, membro da mesa, vereadores, vereadoras e munícipe aqui presente. Eu quero explicar o porquê que eu vou votar a favor. Que, na verdade, tem muitas pessoas que ganham menos e estão na comissão. Se for 25%, ele vai ganhar menos ainda. Vai favorecer aqueles que ganham mais, entendeu? Então, por que eu vou votar a favor? Porque senão, aí ganha R$300 todo mundo que participar. Porque, do jeito que eu estou vendo ali, tem auxílio de manutenção, auxílio administrativo, que ganha 600, 700. Então, nesse sentido que eu vou votar a favor dos R$300, assim todo mundo vai ganhar igual. Tá? Muito obrigado. Está em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, saúdo aqui as nossas companheiras vereadoras, aos nobres vereadores, senhores munícipes presentes, ao presidente do sindicato, ao senhor Antônio, assessoria do senhor Jairo. Quero saudar também o assessor parlamentar da deputada federal Janete Petral, aos servidores municipais presentes. Esta lei, ela parece importante para regularizar, tal. Só que por trás dessa lei tem manobras, porque diante das situações que nós estamos vivendo no nosso município, nós não acreditamos no executivo. E eu não vou assinar um cheque em branco para ele direcionar, criar as suas comissões, sei lá quais os critérios dessas comissões, para favorecer as pessoas mais próximas que estão descontentes com esta questão salarial. Então, quem faz parte das comissões, automaticamente ela já recebe. Se está mais ou está menor, não é nós que vamos regular isso daí. Já é um direito dos servidores municipais. Então, neste momento em que nós não confiamos na administração, principalmente no que toca à questão dos servidores municipais, seria, para uma aprovação deste projeto, teria que ter alguns critérios maiores. Porque nós, vereadores, jamais iremos controlar essas comissões. Ele pode criar uma comissão, uma sindicância, questão de funcionário, problema de licitação, daqui a pouco mais uma comissão, mais outra comissão, mais outra comissão. Qual seria a maneira dele recuperar o salário das pessoas mais próximas dele, que tem compromisso político com ele? Seria criando essas comissões para satisfazer alguns colaboradores dele. Então, a minha opinião pessoal, o que está, nós temos que discutir isso daí, uma discussão mais ampla, entendeu? Junto com a categoria, com os funcionários, e tudo que for questão pessoal, vamos discutir em conjunto isso daí. Porque
todas as leis, ultimamente, desde quando o prefeito entrou no poder, todas as leis direcionadas aos servidores municipais, ela tem sempre uma manobra. Tem sempre um outro interesse que, às vezes, nós não enxergamos. Então, eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando que ele está vindo aqui, está sendo bonzinho, porque ele quer pagar mais para o outro. Porque as ações que ele fez de quando ele entrou até agora, não é de bondade. Então, eu acho que por trás disso daqui, existe alguma outra coisa que nós vamos descobrir só posteriormente. E eu não vou assinar um cheque em branco para o prefeito. Ele não merece a minha confiança. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Ok. Boa noite, senhor presidente, senhor vereadores, ministros aqui presentes. Senhor presidente, o projeto de lei tramita na casa, ele pode ser feito emendas, cabe às pessoas que concordam não fazer as emendas. É um projeto que o ministro vereador Sérgio tem experiência na casa, ele vem adequar sim, porque hoje, até a data apresentada, algumas pessoas ganhavam mais do que outros quando participavam de sindicância. E com esse projeto vem a dar o direito igual para todos, né? E nós sabemos que ninguém, quando faz o concurso público, por livre e espontânea vontade, quer fazer parte de uma comissão. Principalmente quando essa comissão é para levantar e apurar situações de funcionários, situações irregulares, as pessoas não querem. Então vem aí, como bem disse o vereador Sérgio dos Santos, adequar. Então, a situação da lei está aí, e lei foi feita para ser mudada e se adequar no decorrer dos tempos. Por isso que existe legislação, por isso que são aprovadas legislações, seja ela no âmbito municipal, estadual ou federal. Elas são feitas para adequar. Aquilo que servia há 10 anos, muitas vezes hoje já não serve mais. Aí se muda através da lei. Então, quero só dizer, senhor presidente, que estou de acordo com o vereador Sérgio, também peço aos pares que votem favorável a essa situação, a esse projeto que aqui está, porque ele visa, assim, diferente do que foi feito no passado, adequar igualmente para aqueles que participam das comissões. O que você vai falar? Está em discussão. Boa noite a todos, ministro presidente, São Jairo, presidente da sindicância, pessoal do setor de obras, senhores vereadores, presidente. Bom, eu pedi a palavra porque, como ex-funcionária e como, na época que trabalhei na prefeitura, sempre fiz parte da sindicância, sempre trabalhei na sindicância, até que o Marcos, que não me deixa mentir, que me via lá no setor de obras, lá sempre fazendo reuniões com os funcionários. Então, assim, na verdade, a comissão permanente de licitação tem os 25%, a comissão, o pregoeiro já tem, o tesoureiro já tem, a de compra já tem. Na verdade, só quem não tem, eu acho que é essa controladoria interna, que é novo. Já tem também? Então, e, na verdade, só quem não tem é a sindicância. E aí, o que acontece? Ninguém quer fazer sindicância. Por quê? Porque além de todo o serviço que você tem diário, eu sei que eu estou falando por mim, você ainda tem que fazer sindicância, você tem prazo. Eu lembro que eu fiz uma sindicância muito pesada, que era do transporte escolar. Eu lembro que até advogados eles trouxeram de fora. A sorte que eu era advogado, então por isso que a gente tem que incentivar o funcionário a estudar assim. Então ainda bem que eu tinha conhecimento técnico para isso, mas eles chegaram no dia da sindicância com 3 advogados. A sorte é que eu era advogada também, então pude, como funcionário e presidente da sindicância, pude conversar de igual para igual com os advogados. Enfim, a minha única preocupação, e isso eu já tinha falado numa reunião que teve aqui, é realmente essa história que o vereador Leandro falou. Colocar meia dúzia de gente, né, usar porque assim, é 25% e nós vamos passar para R$300. Qual que é a diferença? Porque assim, um chefe de seção ganha R$2.500. E uma merendeira ganha um salário mínimo, menos às vezes, R$700, R$750.
ela também faz parte da sindicância, ela também pode fazer. O oficial de manutenção, o pessoal da obra, eles também, todos os funcionários estão aptos a fazer parte da sindicância. Não tem pré-requisito. Então, assim, todos eles estão aptos. Claro que muitas vezes não vai colocar para ser o presidente, porque ele vai ter que realmente ter um conhecimento, um estudo maior. Mas os 25% em R$ 2.500 ou R$ 2.200 é uma coisa. Os 25% para quem ganha, para uma merendeira, para um oficial de manutenção, que ganha R$ 700, olha a diferença. Ou seja, ele vai trabalhar igual. Né? Então, assim, chefe de seção, 25% é tanto. O oficial de manutenção, 25%. Então, o que a casa está fazendo, acho que o projeto de lei é para que seja R$ 300. Então, independente, acho que isso tem que deixar claro, independente do salário do funcionário. Então, se ele ganha 700 e fazer parte da comissão, querer fazer parte da comissão, ele também vai ganhar R$ 300. Quem é chefe de seção que ganha R$ 2.500, R$ 2.600, R$ 2.700, dependendo do tempo de casa, ele também vai ganhar esses R$ 300. Por quê? Porque todos vão trabalhar de forma igual. A minha preocupação, e o que me traz aqui, na verdade, é que, assim, como é R$ 300, gente, é um bom dinheiro, se tratando de funcionários da prefeitura. Então, assim, eu fiquei sabendo que na minha época não tinha comissão permanente de licitação. Não tinha. Me parece que agora foi montada uma comissão permanente de licitação, com 3, 4, eu sei que são 3 nomes, mas não sei se colocaram lá suplente, porque às vezes o funcionário está doente, às vezes o funcionário não pode vir, então eu acredito que deve ter mais pessoas na sindicância, mas eu sei que são 3. Pelo menos na época que eu fazia, mas não tinha essa comissão permanente, a gente ligava para a gente, olha, na verdade o prefeito nem ligava, o prefeito nomeava, que é um poder discricionário dele, e a gente só tomava ciência que a gente tinha uma portaria que a gente estava fazendo parte daquela sindicância que era para estar vindo até a administração para estar tomando conhecimento do processo e começar os trabalhos. A preocupação do vereador Leles, eu também, assim, é a minha preocupação também, porque se tem essa comissão, mas isso é uma questão aí do Poder Executivo também, né? E dos funcionários, porque o funcionário que falar para mim que quer fazer parte da sindicância e não está fazendo parte, porque agora que tem R$ 300, bastante gente vai querer fazer parte. A gente vai subir aqui, a gente vai falar, fulano quer fazer parte da sindicância, por que não? Né? Então, assim, mas também a sindicância é coisa séria. Então, assim, tudo, na verdade, tem os dois lados da moeda. É sério, é muito trabalho, é muita responsabilidade, se expõe perante os demais funcionários. Então, assim, a gente só quer que o prefeito, que o Leles falou que não dava o voto de confiança, Leles, eu realmente estava em dúvida sentado ali se eu ia votar sim ou não. Mas, pensando nos funcionários e nesses R$ 300, eu vou dar meu voto de confiança ao prefeito Rafael. Eu espero que nenhum funcionário venha falar para mim, olha, Sandra, vocês votaram os R$ 300 e eu estou pedindo, faz já 1 ano querendo entrar na sindicância e não entro, porque só está fulano, ficando e beltrano. Então eu quero que isso fique registrado. Eu vou dar o voto de confiança para o prefeito Rafael, eu sei que ele está assistindo, mas, por favor, prefeito, que não venha nenhum funcionário reclamar para mim que está tendo apadrinhamento e que está tendo passado de mão na cabeça de ninguém. Então, eu vou votar sim pelos funcionários, porque eu acho que merece sim, porque eu trabalhei, é duro, é de muita responsabilidade. Já teve funcionário que respondeu o processo na justiça, porque era pregoeiro, porque fazia parte da licitação. Teve funcionário que teve que pedir conta da prefeitura por conta disso, porque senão ia se mandar embora a bem de serviço público. Então, assim, é um trabalho sério. Vou votar pela seriedade, vou votar pelos funcionários e vou votar dando um voto de confiança ao prefeito Rafael. Está em discussão. Ninguém mais se manifestando. Submeto à votação pelo processo nominal o projeto de lei número 10/2014. Os vereadores favoráveis à sua aprovação devem dizer sim e os contrários dizerem não, à medida que forem chamados. Vereador Benedito Leles Renó. Não. Vereador Claudinei José de Oliveira. Vereador Cristian Luiz Candelária. Não.
Vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Vereador Ednei Campos dos Santos. Sim. Vereador Mário Barbosa Pinto. Vereador Paulo Roberto de Faria. Vereadora Sandra Regina de Assis. Vereador Sérgio dos Santos. Essa presidência também vota sim. O projeto de lei número 10/2014 está aprovado por 8 votos. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. E de acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o vereador Christian. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqui presentes, sejam bem-vindos, e boa noite a todos que nos assistem pela internet. Eu vou iniciar falando, senhor presidente, de uma enquete que está sendo realizada no site da Câmara dos Deputados, referente à PEC 304/2013, o que preconiza aí o fim do auxílio reclusão e direcionamento desse auxílio para famílias e vítimas de crimes. Hoje, como todos sabem, quem comete um crime, seus familiares, eu já falei isso nessa tribuna, seus familiares, se a pessoa vai presa, os seus familiares têm direito ao auxílio reclusão. Então, está sendo feita uma enquete através da Câmara dos Deputados, a fim de derrubar esse auxílio reclusão. E esse dinheiro que é gasto com auxílio reclusão, que ele seja repassado às vítimas de crimes e às famílias das vítimas de crime, tirando aí um dos benefícios do criminoso. Então, acho que uma das formas, que não cabe a mim, mas uma das formas que tem que ser revisto é isso. Bandido tem muita mordomia. Então, acesse a Câmara dos Deputados, o site da Câmara, e vote na enquete. Será muito importante. E a PEC, a proposta de emenda constitucional é a número 304/2013, da deputada Antônia Lúcia, do PSC. Senhor presidente, eu subi nessa explicação pessoal para falar, na verdade, sobre segurança pública. É a área que eu trabalhei e que todo dia ouvimos críticas e todos querem segurança pública. Então, quando nós falamos de segurança pública, nós falamos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós falamos da Polícia Federal, nós falamos da Guarda Civil Metropolitana, nós falamos também da Autoridade de Trânsito de todos os municípios que estão envolvidos com a segurança pública. Então, senhor presidente, o que me traz aqui é para falar que, no nosso caso, no nosso Estado, o nosso governo Geraldo Alckmin está investindo sim na segurança pública, mas investindo em viaturas, armamentos, equipamentos, o colete, muito bem investido. Mas ele está esquecendo de investir no ser humano. O ser humano é o mais importante de tudo. Não só na segurança pública, mas numa firma, numa empresa, na prefeitura, seja lá onde for. O ser humano tem que estar em primeiro lugar. Então, se o ser humano tiver o apoio que é preciso, o devido apoio, os secundários seriam esses materiais. Então, é de grande valor, o governador está investindo em viatura e em diversos casos que eu citei aqui, colete, mas também tem que investir no funcionário, no ser humano, na pessoa. Então, senhor presidente, eu como vereador aqui do município de Salesópolis, não adianta muito eu ficar chovendo no molhado e falando aqui, porque isso é nível estadual, cabe aos deputados estaduais,
brigarem por isso, por melhorias no salário dos policiais militares, civil, mas eu quero deixar claro aqui que a minha parte eu estou fazendo e faço, assim como muitos vereadores aqui, através de indicação, através de requerimentos, cobrando efetivos tanto da Polícia Civil quanto da Militar, cobrando base policial, tanto móvel quanto fixa, para o distrito dos Nossos Remédios, Bragança. Então, é isso que eu como vereador. Indicar, requerer informações e enviar proposições para que seja melhorada a segurança pública em nosso município. Então, são vários motivos que me trouxe aqui hoje nessa tribuna. Uma delas que eu fui indagado por um funcionário da prefeitura que o que falta no nosso município é segurança, que a polícia não faz nada. Faz sim, a polícia faz diversas apreensões, a polícia faz diversas prisões em flagrantes, faz. Então eu estou subindo aqui falando o que cabe aos deputados, por quê? Para dizer que quando a polícia prende, o criminoso está na rua amanhã, é devido à lei, e não devido aos policiais militares que aqui prestam serviço no nosso município. Então quem sabe realmente das dificuldades que o policial militar passa, ele não fala besteira por aí. Então, várias matérias eu vejo circulando nas mídias, em jornais estaduais, ou jornais impressos do estado, ou do município, sei lá. Uma delas eu destaquei, do dia 2 de abril de 2014, a vinculação de uma matéria no jornal impresso, que o título dizia assim, é para derrubar sem dó, diz a facção sobre os policiais. O que quer dizer? A Polícia Militar do Estado de São Paulo fez uma prisão aqui na zona leste de São Paulo de 50 criminosos, 50 bandidos da facção PCC. E dentre esses 50 criminosos existiam 13 de menor, como diz os bandidos. 13 de menor, 13 crianças, 13 adolescentes. Então, esses coitadinhos que são protegidos pela lei. Então, o que a facção criminosa, ou sei lá quem, divulgou nesse jornal impresso? Que era para matar mesmo sem dó os policiais militares. Tanto os de serviço, quanto os de folga, tanto os ativos, quanto os inativos, que são os aposentados. Então, o que me sobe aqui, para trazer um recado para os fofoqueiros de plantão aqui do nosso município, que o dono do restaurante, o professor, o funcionário público, o policial civil, ou seja lá quem for, que se candidata a vereador, quando ele é eleito, ele continua exercendo o cargo dele. Eu, como policial militar, trabalhei por 16 anos, eu não posso mais cumprir hoje a minha função de policial militar, a minha profissão de policial militar. Mas eu não deixei de ser policial militar. Eu continuo sendo policial militar. Então, a minha resposta para os fofoqueiros do plantão é a seguinte: essas pessoas que estão criticando, que eu não vou dar ibope aqui na tribuna, não vou dar ibope, essas duas pessoas, uma teve sua casa invadida por 3 bandidos armados no ano de 2012, bateram nessa senhora, bateram no marido dessa senhora, mexeram com sua filha dentro de sua residência, querendo dinheiro, por ele ter vendido uma casa na época. Então, e essa outra, sem moral, ela também tem o direito de falar o que quer e também tem o dever de ouvir o que não quer. Do que eu estou falando? A mesma atropelou uma criança de 7 anos aqui em nosso município, nesse final do mês de abril, e a mesma, ela fugiu do local, se omitiu, evadiu do local. Então, que moral que essa menina tem, que essa moça tem, para vir falar de mim, policial militar, que é a minha profissão,
de ter reagido a um assalto aqui em Salesópolis, de uma pessoa armada, que no mesmo dia tentou entrar na casa da minha mãe, o qual foi ajudada, a minha genitora foi ajudada por um comerciante aqui do município, que eu não estava presente no município, um comerciante passou de frente à residência da minha mãe, viu o que estava acontecendo e ajudou. Até várias outras pessoas que se encontravam na padaria próximo à residência da minha genitora. Então, que moral tem essa pessoa para falar se ela atropelou uma criança de aproximadamente 10 anos e se evadiu do local? Então, ela não tem moral nenhuma. Ainda mais para falar que eu já abordei o irmão dela. Abordei sim. Criminoso, bandido, quem age de forma contrária, arbitrária à lei, tem que ser abordada mesmo. E se eu não fui punido, se ela não me representou na época que eu era policial militar, é porque eu estava certo. Então, eu vou voltar ao meu discurso aqui, falando que no dia 2 de abril, conforme matéria que eu já falei aqui, era para derrubar os policiais militares sem dó. Então, eu ainda continuo sendo policial militar. É uma tatuagem que eu vou carregar aí pro fim da vida, e pode ter certeza que eu não corro com bandido. Então, a ordem dos bandidos foi bem clara. Gente, essa matéria publicada é uma declaração de guerra contra as forças de segurança. Então, tem muita gente que não acredita nisso que eu estou falando. Não acredita. Está vendo na televisão, mas não acredita, não quer acreditar. Então, se nós não pensarmos, gente, ainda mais agora, nesta época que é, este ano que é época de eleição para deputado federal, eu não sei onde nós vamos parar. Porque muita coisa tem que ser mudada. O ECA tem que ser mudado. A lei referente aos criminosos, aos crimes, tem que ser mudado. A legislação tem que ser mudada. Então, época de eleição para presidente, governador e deputado federal, o qual pode mudar a lei. Então, vamos pensar muito em quem vai votar. Não estou aqui defendendo os policiais que trabalham errado, eu acho que tem que ser punido mesmo porque trabalham errado, mas os polícias que trabalham certo, tem que ter o devido apoio. Então, eu volto a falar, quando morre um bandido trocando tiro com polícia, muita gente critica. Então, as coisas estão invertidas hoje. O bandido, ele tem tudo hoje, gente. Ele mata a nossa família, é o nosso sangue que está sendo derramado nas ruas. Então, nós devemos pensar muito bem, e principalmente na hora de falar, e saber o que está falando. Por quê? Tanto na rua quanto aqui, eu falo, não estou peitando ninguém, não estou desaforando ninguém, eu estou falando do que realmente está acontecendo, que está no olho, na frente, na cara de todo mundo. Então, se a gente não perceber o que realmente está acontecendo, nós vamos pagar caro por isso, e muito caro. Porque os vagabundos não estão nem aí com a nossa família, na hora de viciar nossos filhos, na hora de ir na porta de uma escola vender droga, entorpecente, eles não estão nem preocupados nem um minuto com isso. Então, uma outra matéria que no início do mês de abril, na revista Veja, tem um artigo que fala sobre polícia, o bem e o mal, do J.R. Guzzo, que diz o seguinte, em um dos artigos: o Brasil vem se acostumando nos últimos anos à ideia doente de que mostrar simpatia diante da delinquência e a hostilidade diante da polícia é uma questão de princípios, uma atitude socialmente avançada e politicamente progressiva. Hipocrisia. Lugar de bandido, de ladrão, de criminoso, tem que ser na cadeia. E os homens que realmente defendem a população, os homens, as mulheres, os policiais militares, ou a força de segurança, são chamados de corruptos, de criminosos, de bandidos. Então, não devemos inverter o papel, não devemos inverter tudo o que está acontecendo. Então, enquanto nós não passarmos a valorizar a força de segurança do nosso país, realmente
nós vamos continuar perdendo para os bandidos, como estamos perdendo. Muita gente vai continuar morrendo. E tudo que aconteceu comigo, todos do município sabem. Por quê? Porque a cidade nossa é pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Então, não venha colocar politicagem, não venha fazer média para cima de mim, porque está errado. Então, quem não gostou do meu discurso, eu sinto muito. Eu não estou nem um pouco preocupado com quem não gostou. Eu estou preocupado com as pessoas de bem do nosso município, estou preocupado com a segurança do nosso município e sempre vou continuar defendendo policiais honestos, trabalhadores e criticando os corruptos e os vagabundos que não querem trabalhar. Então, porque o final de quem protege vagabundo é continuar andando com vagabundo. E a sociedade precisa decidir o que ela quer. Se ela está do lado da lei ou se ela está do lado do criminoso. Chega de hipocrisia. Mudança já. Uma boa noite, senhor presidente. Ok. Está com a palavra o vereador Mário. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, no meu discurso aqui, como o nobre vereador está falando de segurança, eu ando muito para a rua da cidade e sou questionado no município a questão das câmeras de monitoramento do município. Se vai ter uma central, se ela vai funcionar à noite, que ela tem que ter durante o dia. Parece que tem gente lá, agora durante a noite eu não sei se tem gente que trabalha lá. Para poder esclarecer, se acontecer um crime à noite, nesses pedaços onde tem as câmeras, se foi filmado à noite, para poder prever o acontecimento, para poder prever o crime. Eu acho que o monitoramento tem que ter gente 24 horas, porque coloca uma câmera no Fartura, aqui no centro da cidade, na praça, e o pessoal me questiona, Mário, essa câmera está funcionando? Eu peguei e falei, olha gente, está funcionando, mas à noite está tudo fechado, então a gente tem que saber se vai ter alguma parceria com a Polícia Militar, que falar que ia ter. A semana vai entrar com um requerimento pedindo para o prefeito explicar como é que vai funcionar esse sistema no município, que sempre está sendo questionado. Segundo, senhor presidente, também em questão de agendamento no posto de saúde para os laboratórios. Existe uma fila grande para passar, fazer exame no laboratório. Mas na terça-feira passada, um cidadão do Salesópolis foi fazer exame, tinha 4 pessoas só para fazer o exame. Então eu questiono o seguinte, se tem uma fila grande, tem que ser filtrado, que fica na secretaria, todos os exames lá. E todas as pessoas que for marcar esse exame, eu acho que tem que pegar o telefone um dia antes, comunicar. Amanhã é seu exame, você vai vir fazer ou não? Porque muita gente já desistiu de fazer o exame, partiu para o particular, e nem lembra mais que marcou aquele exame. E onde fica a fila esperando e tendo vaga no outro dia para poder fazer o exame. Eu acho que cabe à Secretaria de Saúde procurar ver isso, porque é muitas pessoas que precisam fazer o exame. E chega na terça-feira lá, 4 pessoas para fazer, sobrou 6 vagas. Como é um exame que tem que fazer em jejum, então não pode colocar mais ninguém. Então eu acho que cabe à secretária rever, pegar um dia lá, os funcionários que tem na pasta lá, rever todos os exames que tem lá agendado, ligar para as pessoas, que elas devem ter o número de cada um, acho que na hora de agendar, para poder fazer esse sistema. Porque muita gente está na fila esperando, sendo que ou já fez ou não fez o exame, então fica difícil. E sobrando vaga no posto. A outra questão também é uma pessoa que está precisando de fisioterapia. Mais de um mês, 89 anos, passando fisioterapia. Eu acho o seguinte, uma pessoa de 89 anos não pode esperar mais, viu? Ela tem que ser de imediato, ser atendida. Não tem, chegar lá não pode dizer, vai esperar na fila. Essa pessoa não, ela tem que ser tratada, apesar que a maioria das pessoas que vai são de idosos. Mas também tem jovens, quebrados, tal, fraturas. Mas essas pessoas que têm prioridades, que o Estatuto de Deus defende, eu acho que vai colocar na frente para poder atender.
esse senhor que tem 89 anos, que está precisando de uma vaga no fundo, na fisioterapia e não consegue. Questão também do remédio no posto, que vai chegar remédio, vai chegar e cada vez está faltando remédio lá, os básicos. Também estou cobrando o prefeito para ver o que está acontecendo, que não chega remédio no posto. Os remédios são essenciais que podem faltar na cesta básica de atendimento à população. Agora eu vou questionar outro caso aqui, que já foi feita uma indicação para os nobres pais aqui, o prefeito fez um requerimento e continua sem solução. A estrada dos Cardoso. Essa semana eu fui questionado por vários moradores daquela situação lá, que está caído a ponte lá, e já faz tempo. E tem que ser feito de emergência, qualquer coisa lá para poder dar caminho para aquela população que precisa daquela estrada. E também não foi feito, colocado faixa, nada, para poder avisar o pessoal que está quebrado. Chega o final de semana prolongado, que nem aconteceu no final de semana, muita gente chega até perto, tem que voltar, por causa não consegue passar. Até fui conversar com o prefeito hoje à tarde sobre esses assuntos, tinha muita gente lá para falar com ele, e não deu para conversar, não queria falar pessoalmente, já que ele está assistindo a sessão de Câmara, então eu já estou falando aqui já, para ele procurar solucionar esse problema. Eu já falei com o vice-prefeito, ele falou que está esperando uma verba lá para sair para comprar os tubos, para poder colocar. Eu acho que não tem que esperar mais, eu acho que tem que pegar, já partir para cima, ele vamos lá pegar os tubos e colocar e fazer essa ponte para acabar o problema. Que daqui a uns dias tem outro problema em outro lugar e ele vai ficando. E daí ele não consegue sair disso. Também fui questionado na rua sobre um carro da prefeitura branco, um Palio Key. A prefeitura comprou esse carro. Eu queria esclarecer, que muita gente não sabe, a prefeitura não comprou esse carro. Esse carro foi ganho do Estado pela Secretaria de Ambiental. O do Estado vai para a Secretaria do Meio Ambiente de Salesópolis. É um carro que vai ser disponível para a Secretaria usar. E a prefeitura não comprou esse carro. Quem deu esse carro foi o governo do Estado de São Paulo. Para várias cidades foi contemplado esse carro. Então, senhor presidente, eu estou falando desses casos que são coisas assim que já está pendente e não tem mais como esperar. A população reclama e eu estou cobrando. São coisas assim que marcação de zone, a ponte lá da estrada dos Cardoso, que vai passando o tempo, já está chegando já metade do outro ano e essa ponte já caiu no ano passado. E está atrapalhando a vida de muita gente lá daquele lado. Também eu queria falar em questão, a gente teve uma reunião semana passada com a secretária de Finanças do município, várias questões foram debatidas, foi feita uma audiência pública, teve o vereador que participou, o vereador Paulo que está aqui presente também participou, e foi passado várias questões do município. Em questão que a cidade tem o nome lá penhorado na saúde, vou deixar claro, eu não estou aqui para falar mal do governo que passou, o governo que está aí agora, estou querendo a solução. Foi ficado uma pendência no governo passado, uma verba que era aplicada num lugar foi aplicada no outro. Então isso aí está segurando as verbas aqui do município. E está atrapalhando. E a secretária de Finanças falou que não adianta chegar lá e querer pagar a vista lá para poder limpar o nome da prefeitura, que o processo é demorado e por isso que está essa situação. No momento é só o que tem a dizer, senhor presidente. Obrigado. Ok. Está com a palavra o vereador Paulo Roberto. Está com a palavra o vereador Leles. Excelentíssimo senhor presidente, companheiras vereadoras, nobres vereadores, senhores munícipes, cidadãos e trabalhadores que nos assistem pela internet. Há 4 dias tivemos um feriado, o Dia do Trabalhador. Por obra do destino, ou talvez para que a vida nos ensine pelo exemplo que deram,
vou falar de dois compadres ilustres, figuras trabalhadoras, e que por obra de Deus nasceram aqui mesmo, em Salesópolis. Um foi prefeito e o outro foi vice-prefeito. Não juntos, pois eram de partidos opostos, um do PDS e o outro do PMDB. Mas ambos cidadãos que dignificaram seu nome porque trabalhavam incansavelmente por essa terra. O senhor Francisco Vu, o seu Chico Vuó, o senhor Tiago Geraldo Rodrigues de Camargo, o seu Tiago. Ambos eram compadres. E como é estranha essa vida. Nasceram no mesmo dia e tinham as mesmas características. Foram homens que não tinham a arrogância de alguns que chegavam ao poder, porque nunca se sentiram donos dele, mas compreendiam que nele estavam por confiança do povo. E se o povo deles precisava, eles não se escondiam em gabinetes, mas andavam nas ruas com a cabeça erguida, porque dignificavam essa confiança. Suas esposas, a dona Idalina, mulher do seu Tiago, e a dona Cida, esposa do seu Chico Vô, jamais manifestaram qualquer ato de soberba. Pelo contrário, amavelmente serviam a todos. Dona Idalina foi primeira-dama e, junto com o seu Tiago, exerciam a mais verdadeira caridade, implantando o trabalho de campo no fundo social. Dona Cida e seu Chico sempre fizeram parte da sociedade São Vicente de Paulo. E quem os conhecia, via todo domingo serem servidos almoço em sua casa àqueles carentes que vinham para a cidade. Só depois de servir a estes é que sua família era servida. Como esses dois casais são amados, como são queridos por todos que deles precisou, nem que tenha sido por uma só vez. Como esses dois casais são admirados por todos que conhecem seu trabalho. Eu tive a honra de conhecer bem os dois. Na posse do seu Tiago, coube a mim, ainda jovem, homenageá-lo em nome da juventude salesópolense. Minha vida profissional começou na época em que o seu Tiago era prefeito. Iniciei trabalhando de balconista com o seu Ditinho Rosa. Dali fui trabalhar no escritório do Dr. Pedro Acácio. Depois ainda na Santa Casa, onde via mais de perto o esforço do seu Tiago para que o nosso hospital pudesse atender dignamente a população. Depois, em 1981, entrei no Banespa, tudo dentro do mandato do seu Tiago, sempre vendo o esforço de Salesópolense. Quando o seu Chico tomou posse como vice-prefeito, eu também assumi uma cadeira nesta casa. Durante 4 anos, vimos aquele homem de então 70 anos subir até telhados de escola para ele próprio consertá-los. Não era um homem de mandar, era um homem de fazer. Quando ele já contava com seus 78 anos, voltou à prefeitura reeleito. E novamente vimos que o peso da idade não havia mudado. Com uma força de vontade enorme, estava seu Chico lá, firme, forte, humilde, pedindo e não mandando.
Deus chamou o seu Tiago para junto dele em 1991. Num dia em que ele estava em Mogi das Cruzes, onde levava o neto para exames médicos. O seu Chico está conosco, mas em 2012 sofreu um atropelamento enquanto estava atravessando uma rua para apanhar uma latinha de alumínio que juntava para no final do ano serem vendidas e o valor revertido para a compra de mantimentos para a cesta básica de Natal que a Sociedade São Vicente de Paula distribuía aos carentes. Trabalho vicentino que ele dirigia há mais de 30 anos. Graças a Deus se recuperou e no dia 1º de maio completou 95 anos. Estes dois homens públicos deixaram-nos um legado de trabalho e honra e uma prova de como é bom ser digno. Estes homens trabalharam com afinco porque eram humildes. Estes homens cultivavam interiormente a humildade porque se sentiam iguais aos seus semelhantes. Esse sentimento de igualdade, essa humildade, esse amor é que lhes fez diferente de todos os demais. Nas administrações pelas quais passaram, foram queridos, admirados e respeitados. Basta perguntar a qualquer servidor municipal que com eles trabalhou. Que saudade, que saudade, que saudade. Hoje, isto não acontece mais em Salesópolis. Na atual gestão, os servidores são desprezados e os administradores odiados. E por quê? Porque não respeitam o empregado, porque não se sentem iguais, porque não são humildes e porque não trabalham. São administradores de pão e circo para o povo e de pão e água para os servidores municipais. Só agradam aos amigos do rei. Queremos poder voltar aqui no ano de 2015 e dizer que o 1º de maio foi um dia de comemoração pelo trabalho da administração em prol de Salesópolis e dos salesópolenses. Obrigado, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Ednei. Aceita a palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, munícipes aqui presentes e os que nos acompanham através da internet. Senhor presidente, gostaria essa noite de parabenizar o Grupo Escoteiro Tangará, que realizou neste último final de semana, sexta, sábado e domingo, mais um acampamento no Rancho Duplo M, lá próximo à nascente do Tietê. Esse grupo que já há vários anos vem trabalhando em nossa cidade, né, fazendo um trabalho com crianças, com jovens, tirando esses jovens da rua e proporcionando, como sempre digo aqui nessa tribuna, quando falo a respeito desse grupo, proporcionando educação, né, exemplos de civismo, amor à cidade, né, e que eles possam continuar com o seu trabalho, com o apoio da comunidade, com o apoio do poder público, e assim poder contribuir com a formação dos salesópolenses. Senhor presidente, quero ainda parabenizar os festeiros da festa de Nossa Senhora das Graças, que ocorreu também neste último final de semana, no bairro dos Pintos. Quem pôde participar dessa festa, pôde comprovar, né, o brilhantismo dessa festa. Quero agradecer também a presença do deputado André do Prado, que lá esteve presente, o vereador Leles também esteve, né, e agradecer, enfim, a toda a comunidade que participou, que se doou nesses dias de festa, né, deixando ali sua contribuição para a comunidade. Senhor presidente,
também quero, essa noite, aproveitar para falar a respeito da situação do aterrado. No início de abril, nós, vereadores da bancada do PR, estivemos na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde protocolamos junto ao gabinete do deputado André do Prado uma solicitação em relação às providências, visando, na verdade, providências em relação à desobstrução, recuperação e manutenção da passagem do aterrado em Salesópolis, né, que sabemos já que mais de um ano encontra-se com problemas. E nesse documento a gente relata a situação semelhante que aconteceu em Mogi, e prontamente, né, já se movimentaram lá o DAE para resolver o problema. E aqui em Salesópolis a gente encontra essas barreiras de questão ambiental. Prontamente o deputado nos atendeu. Em sequência a esse ofício que nós entregamos a ele, ele fez uma indicação ao governador do estado, solicitando, né, o que nós havíamos pedido no ofício. Em sequência a isso, o governador do estado fez uma visita em Suzano, a qual também fomos convidados a participar desse evento, e durante esse evento ocorreu a oportunidade do prefeito Rafael, juntamente com o deputado André, conversar pessoalmente com o governador, o qual garantiu a celeridade na questão da resolução desse problema do aterrado. Então, eu tenho fé e esperança que nos próximos dias a gente consiga começar a desatar esse nó. Senhor presidente, ainda nesse mesmo início de abril, também foi protocolado junto ao gabinete do deputado André um ofício que eu encaminhei com o apoio também dos demais vereadores do PR, vereador Claudinei e vereador Paulo Roberto Faria, qual gostaria de lê-lo hoje, e também a resposta do deputado. Considerando que o nosso município tem seu desenvolvimento prejudicado devido às restrições ambientais impostas ao nosso povo em detrimento da garantia de abastecimento de água para a Grande São Paulo, considerando que o município de Salesópolis não recebe nenhuma forma de contrapartida financeira por parte do Estado, ou mesmo das instituições que se beneficiam da produção de água gerada pelo conjunto de represas existente em nosso território, e que a atividade produtiva predominante no nosso município é a produção rural, considerando que no ano de 2013 foi elaborado por técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, em conjunto com técnicos da CETESB, Unidade Regional de Mogi das Cruzes, um projeto sustentável, respeitando todas as legislações pertinentes, objetivando permitir aos produtores de carvão de Salesópolis o devido licenciamento ambiental para instalação e funcionamento de fornos artesanais que utilizam, ou melhor, reaproveitam as sobras de madeira do cultivo de eucalipto, considerando ainda que os envolvidos nesta produção são produtores familiares e que estes alcançam sua única renda e sustento familiar através da atividade produtiva do carvão vegetal de eucalipto, solicitamos a Vossa Excelência que possa nos ajudar no sentido de agilizar, junto à presidência da CETESB, a aprovação dos trâmites necessários, a fim de proporcionar aos produtores rurais de Salesópolis a tão aguardada liberação da licença ambiental para a produção artesanal de carvão. Esse documento foi protocolado no gabinete no dia 9 de abril, senhor presidente. E fico feliz porque Vossa Excelência também pôde participar no dia 29, a última terça-feira, dessa reunião agendada pelo deputado André do Prado junto ao presidente da CETESB, a qual pudemos levar o Danilo de Faria, conhecido como Danilo do Dito Diogo, e pôde expor o presidente da CETESB, os demais assessores, que lá estavam, os assessores da presidência da CETESB, todas as dúvidas que eles tinham em relação a esse projeto, né? Digo que estou contente porque saí de lá confiante, né, no empenho daquela autarquia do governo
em nos ajudar a resolver essa questão do carvão. Porque, na verdade, já se torna um problema social na nossa cidade. Muitas famílias dependem da produção do carvão, se tornam refém, né, senhor presidente? Porque produzem, não podem vender. Estão sujeitos a sanções relativas às questões ambientais, por não existir, na verdade, uma forma de licenciamento no Estado. Né? Simplesmente chegam, multam, proíbem a pessoa de produzir aquele produto que é a sua subsistência, e, por outro lado, também o Estado não dá uma condição desses produtores de se licenciar, de regularizar a sua situação. Acredito eu que com a aprovação, com o aceite desse projeto que foi encaminhado por Salesópolis, um projeto muito bem elaborado, e esse problema venha a ser sanado. Senhor presidente, é o que eu tenho a dizer essa noite. Obrigado. Ok. Não havendo mais oradores inscritos. Oi. Pode. Senhor presidente, só quero tomar um minuto da presença de vocês e, na minha explicação pessoal, eu acabei esquecendo de pedir um minuto de silêncio para um policial militar que trabalhou comigo na data de ontem, foi alvejado por um disparo de arma de fogo quando chegava em sua residência. É o Cabo Lima, da Zona Leste de São Paulo, então eu queria pedir um minuto de silêncio. Ok, senhor. Senhor presidente, eu agradeço a consideração. É que o Cabo Lima trabalhou junto comigo na Zona Leste, no 2º Batalhão. Então, em homenagem ao mesmo, eu agradeço. Muito obrigado. Ok. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.